Vamos falar com Deus. Olá, queridos, bom dia, a graça e a paz, do nosso adorado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vocês estavam com saudade de mim, porque eu estava com saudade de vocês. Hoje, retomando, a nossa campanha, para honra e glória do nome de Jesus, o nosso 11º dia. Eita glória, tá passando ligeiro, gente? É verdade, tá passando ligeiro. E eu já tô vendo tanta gente contando vitórias. Gente, é muita bênção. É bênção para mais de metro. Então eu quero aqui, simplesmente, em primeiro lugar, agradecer a Deus. Porque quando nós oramos e colocamos o Senhor em primeiro lugar das nossas vidas, as coisas não são tão difíceis assim. Uma vez que tudo na mão dele é mais fácil acontecer, é mais fácil romper, é mais fácil o Senhor criar, é mais fácil triunfar. E eu digo para você, em nome de Jesus, segure essa promessa. Nós temos um Deus que da nossa vida cuida e do nosso lado está. Então, se ele está do nosso lado, eu digo para você hoje, em nome de Jesus, baseado não nos meus achismos pessoais, ou nas minhas próprias experiências. Tem pessoas que têm experiências com Deus e ditam isso como uma regra de fé. Isso é um absurdo, querido. Isso é criar ideologias com as suas próprias experiências. Foge do contexto bíblico. O Senhor chama isso de heresia. Você está criando uma doutrina baseada numa experiência sua com Deus. A sua experiência não é a minha. A sua vida não é a minha. Se Deus se utilizou de algumas formas e métodos para alcançar o que Ele tinha por fazer na sua vida e deu certo, não adianta você criar uma doutrina nova para fazer acontecer a mesma coisa na vida de outra pessoa, porque não vai acontecer. Você vai se frustrar, você vai quebrar a sua cara e ainda vai botar a culpa em Deus. A Bíblia fala que o homem cria suas invenções, inventa as suas coisas e por final Deus ainda é ruim. Tá escrito, irmão. Deus é muito lindo, Ele é fantástico. Ele fala muitas das coisas antes de nós conhecermos. Ele já tinha deixado escrito, porque Ele conhece a gente, sabe, como de A a Z, de frente para trás, até de cabeça para baixo. Se você vier plantando bananeiras, lá e vem Ele. Lá se vem a criatura, não adianta, meu filho, você não me engana. Você pode vir até mascarado. Ele lhe viu de uma forma informe ainda. Dentro do ventre da tua mãe, ele não ia te ver, meu irmão, assim, sinalizando uma emoção, quer de raiva, quer de alegria, quer de fracasso, quer de angústia, quer de tristeza. O que ele percebe de longe é a minha vida e a sua. E o que nós precisamos fazer é entender em todo o tempo em que aquilo que Deus, o Senhor, constituiu, teceu, preparou para você, não vai servir para nós. Aconteceu esse evento, acho fantástico como Deus trabalha, como Ele rege, como Ele guia as coisas. A Bíblia vai falar de um combate que houve, um confronto até aos olhos de quem vê totalmente desigual, que era Davi e Golias. E diante daquela situação, quando todos estavam ali com medo, os guerreiros com medo, olhando para o gigante, o nanico, o pivete, o inexperiente se levanta e diz: quem é esse camarada aí que está querendo aqui afrontar? Não, que está afrontando o Deus de Israel. Quem é esse camarada aí? E quando ele se levantou, o rei Saul, preocupado, escuta essa daqui é que é boa, preocupado com uma possível derrota ou abatimento no homem, não, no menino de Deus, ele se levantou e disse assim, pegue essa minha arma de guerra, pegue as minhas vestes de guerra, vista a minha armadura de guerra e vá. Irmão, pensa num boneco. Eu até imagino a cena, porque eu ganho muita roupa de gente que compra. Espalhe toda essa roupa dar em você. Eu digo, dá, minha filha, se não der, traga que eu mando consertar. Oh, glória! E eu imagino até a arrumação, aquele menino de talvez 1,67 m da minha altura, aleluia, diante de um homem que era um pai d'égua do homem, um pau de homem bem grandão, de 1,90 m. Aquele rei era bonito. A Bíblia fala que Saul era lindo, que ele era muito bonito. É fato que não existia um homem mais bonito a Bíblia fala que da cintura para cima não houve homem mais lindo na terra do que
que Absalão. Diz que Absalão, filho de Davi, era uma perfeição, era a coisa mais linda, era o Deus dos deuses ali daquela época, né? Porém, Saul também era um camarada muito bonito. A Bíblia diz que ele era um homem de bela aparência. E um homem robusto, um homem que tinha cara de rei, que tinha estrutura de rei, que tinha perfil de guerreiro, e foi escolhido justamente pelo estereótipo que ele tinha. E aí é onde a porca trouxe o rabo, meu filho. É bem por aí, porque Deus, ele não se deixa levar pela aparência apenas. Ele é um Deus muito superior a tudo isso. Quem olha para a casca não sabe do conteúdo que ali dentro tem. Às vezes o estereótipo não é muito agradável aos olhos, mas em contrapartida, a tua essência, ela vale ouro. Por isso que eu tenho uma certa ideologia. Quando eu tiver uma casa nova, se assim o Senhor me permitir, eu nem vou deixar ela ficar tão bonita por fora, que o povo começa a meter a pedrada em você, dizer que você tá rico, dizer que você tá isso. Deixa a fachada horrorosa, que o povo vai passar e vai dizer, oh meu Deus, vamos comprar ali um saco de tinta para essa pobre cair à frente. Deixa o diabo pensar que tu é um miserável, meu irmão. Deus conhece a nobreza do teu caráter. Deus conhece a essência da tua alma. Foi assim que aconteceu com um camarada por nome de Jabes. A palavra Jabes significa homem de dores, homem sofrido. Ai, 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 ai. Pois é, mas a Bíblia fala que aquele homem de dores, ele decidiu, ele se posicionou, ele não aceitou, ele pisou firme e ele fez um voto com Deus. Ele disse, olha Deus, se tu mudar a minha história, se tu mudar o contexto de tudo isso que eu estou vivendo até agora e literalmente pegar na minha mão e me conduzir de uma forma ou melhor, ai meu Deus, diferenciada de tudo isso que eu tenho vivido até hoje e me fizer de alguma forma, em resultado a todo esse meu buscar a tua presença, acumular riquezas e abençoar a minha família, mudar a minha história e fizer um grande milagre na minha vida, em consequência a isso, eu vou honrar a tua casa e vou honrar a minha parentela. A Bíblia fala que aquele homem rompeu e ele cresceu e a vitória de Deus chegou e além, meu querido, bem além do que tudo do que ele havia planejado até então. E é isso que eu digo para você hoje. Não queira aplicar nas pessoas aquilo que você viveu. Não queira introduzir no outro aquilo que você passou. Não queira usar as armaduras do outro para vencer a sua guerra. Nesta manhã, Deus manda te dizer, se você colocar a sua vida diante de mim, ainda que você se encontre hoje a moda Jabes ou a moda Noemi, com o coração angustiado devido às perdas em sequência que você tem vivido, eu, o Senhor, te farei chegar num lugar tão mais alto do que tu nunca na vida planejou ou imaginou, porque eu vou fazer uma grande reviravolta na tua vida e tu vai ver o resultado miraculoso pela forma que tu confiou no poder deste Deus e entregou o comando, as rédeas da tua vida na mão dele. Ele, de forma maravilhosa, ele vai entrar. Ele vai suprir, ele vai sustentar, ele vai abrir, ele vai quebrar essa pedra e esse empecilho de Satanás na tua vida. Ele não investe em quem vai jogar fora a bênção. Até os cestos que sobraram de alimento naquela grande multidão que o Senhor alimentou o povo com 5 pães e 3 peixinhos ou vice-versa, não sou obrigada a saber literalmente tudo decorado, eu só sei que com pequena quantidade ele multiplicou e abençoou de tal maneira que não sobejou não, mas sobrou muito. Ele disse, ajunta tudo nos cestos. Eu não sou Deus de desperdício, é isso que Deus está mandando dizer. Ele só vai mandar a bênção sobrando quando você souber o que fazer. Se você é daquele tipo de gente que fica com dinheiro mofando nas gavetas, fica com dinheiro mofando lá no seu armário, nem se preocupe que Deus não vai mandar mais não. Ele só vai mandar quando você souber aplicar, quando você souber investir em terra fértil. O que tem de gente com fome, o que tem de gente pelado ontem, não pense você que eu tô aqui morrendo cheia de roupa, com os melhores sapatos. Eu só tenho uma bolsa, um sapato, uma muda mesmo. E não tenho vergonha de dizer a ninguém, sabe por quê? Porque na minha casa é assim. Chegou nu, sai vestido. Chegou pelado, sai arrumado. Chegou desmantelado, sai consertado. Porque eu tenho em reservas para abençoar o meu próximo. Deus o sabe e quem é abençoado pela minha vida que o diga. Porque eu também não saio aqui contando
tocando trombeta, dizendo o que eu faço, não. Porque a Bíblia diz, quem dá com a mão, esconda a outra, viu? É isso mesmo. Aquele que te vê em secreto te recompensará. E é de lá que eu espero a minha vitória, é de lá que eu espero o meu triunfo. Eu não sou daquele tipo de gente que fica contando vitória que eu não fiz, não. Não, eu faço a minha parte e o Senhor, Ele faz a dele. O milagre, quem faz é Deus. Estende a mão. O aleijado não estendia, como é que ia ficar curado? Ah, tá aqui, Senhor. Samuel, que quando tá passando por um aperreio, ele estende os bracinhos. Sífina, me ajuda, me ajuda. E eu faço do mesmo jeito. Senhor, me ajuda, me ajuda. E ele de pronto manda do trono a resposta, mostrando para nós que uma vez que nós acreditarmos no seu poder, Ele altera o curso da história. Ele manda o celeiro, aleluia, manda o cereal pro teu celeiro. Ele abre portas onde não tem. Ele completa a obra que começou. O que eu e você devemos fazer em meio ao nosso sofrimento é confiar pacientemente que com Deus é possível. Ele vai entrar com a providência e Ele, de forma maravilhosa, transformadora, impactadora, Ele vai revolucionar a minha história e a tua. É fato que existem situações que Deus muda assim, como um pirlim-pim-pim, sabe aquela coisa assim, um toque de mágica. É mais ou menos assim como Ele faz. Você dorme doente e acorda curada, dorme pobre e acorda rica. Como é que pode isso? Não me pergunte, eu estou esperando aí esse dia na minha vida também, aleluia, mas esperando mesmo, como o anoitecer virá, porque aquele que me fez promessa não mente. E a Bíblia fala que passa céu e terra, mas as promessas de Deus, elas não passarão, nem que seja no último dia, mas Ele manda a vitória, porque Ele é Deus, e é por isso que eu o sirvo, aleluia, sem nem pestanejar, sem nem titubear, sem nem pensar na hipótese de recuar, de voltar atrás. Eu nunca vou me esquecer, um dia eu estava na minha casa e meu avô começou a cantar aquela música. Quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. E quando eu ouvi aquela música entrou no meu coração. Eu digo, fala-me Deus, quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. E eu fiquei pensando, meditando nessa letra dessa música, e eu vejo quantas pessoas começam a obra de Deus animosamente, daqui a pouco estão tudo desviado, estão tudo desmantelado, ninguém sabe nem aonde é que anda, né? E eu creio em nome de Jesus que nessa manhã, se você tem sido constante, se você tem sido, aleluia, perseverante, estou tentando achar aqui a música para eu ler aqui a parte mais forte dela, que ela é muito linda. Quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando em oração, vigiando com gozo e amor, trabalhando para o teu Senhor. Não desanime por ser a tua cruz maior que a do teu irmão. A mais pesada levou o teu Jesus, te consola então. A tua cruz vai levando, como Jesus, perdoando, alegremente andando para o lindo céu. Sê bom soldado de Cristo Jesus, sofrendo as aflições, não sufocando a mensagem da cruz nas perseguições. Vai teu amor proclamando, novas de paz se levando aos que estão aguardando a salvação. Quando enfim tu largar a tua cruz, Jesus te coroará com santo gozo em glória e luz. Ele te consolará, esquecerá os teus lidares, tribulações e pesares, quando no céu desfrutares perfeita paz. E essa música é uma das quais que marcou o meu coração e tem me feito uma pessoa constantemente, frequentemente aprisionada na minha esperança. Eu sou uma escrava da esperança. Essa palavra marcou o meu coração quando eu busquei uma resposta de Deus para a minha alma, e o Senhor me deu esta palavra. Esta palavra literalmente impactou a minha alma, e nunca mais eu vou me esquecer dessa palavra, que o Senhor fez de mim verdadeiramente uma escrava da
da esperança. E é isso, querido, que eu digo para você hoje. Em nome de Jesus, confia no Senhor de todo o teu coração e Ele te exaltará. Aguarda no Senhor e Ele te fortalecerá. E Ele diz claramente, Romanos 12:12, parte A: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, persevere em oração. E ontem, 1h da manhã, quando eu terminei ali muito cansada de um final de semana puxado, sábado e domingo, muito trabalho, Deus sabe como foi corrido este final de semana. 1h da manhã, o cansaço era tão grande, porque ontem a comunidade evangélica Emanuel completou 8 aninhos de existência. E eu digo, Deus, agora eu vou dormir, preciso dormir. Fui me deitar 1h, mas só fui dormir 3h30 da manhã, confesso, porque o cansaço era tão grande que eu me virava para um lado, para o outro, não conseguia dormir. E eu pedi a Deus uma palavra. Eu digo, Senhor, me dá uma palavra que fale ao meu coração, e o Senhor me deu. No Salmo 84 eu quero compartilhar com você agora uma palavra poderosa, uma palavra tremenda, uma palavra profética, uma palavra consoladora e alentadora àqueles que fazem a obra do Senhor. E o Senhor dizia: felizes são aqueles que sempre estão cantando na minha congregação. Felizes são aqueles que recebem do Senhor força, porque desejam caminhar pelas estradas que Ele levam ao Monte Sião. Na minha Bíblia diz, na Bíblia que eu li em casa: felizes são aqueles que de ti recebem força e que desejam andar pelas estradas que Ele levem ao Monte Sagrado. Quando eles passam pelo vale de lágrimas, eles ficarão cheios como fontes de águas, e as primeiras chuvas lhes cobrirão de bênção. Enquanto vão indo, a força deles vai aumentando, e eles verão Deus, o Deus dos deuses em Sião, face a face. O Senhor ouvirá a sua oração. O Deus de Jacó, o teu protetor, Ele escolheu você para ser como filho. Para que palavra mais confortadora, alentadora, poderosa do que essa, meu querido? Eu digo para você que se literalmente você tem caminhado na presença do Senhor, Ele animosamente te guiará, Ele poderosamente te exaltará. Portanto, nesta manhã, descansa no teu Deus, porque ainda que o teu inimigo zombe na tua cara e diga: tu é um fraco, tu não vai conseguir, tu nunca vai sair dessa, eu quero em nome de Jesus dizer para você que você vai vencer e que Ele tá blefando, porque Ele sabe que na hora que tu se levantar, Deus, o Senhor, te dará estratégia, vai caminhar contigo do teu lado e vai fazer algo de forma tão tremenda que vai radicalizar tudo que está em tua volta, e tu contemplará que verdadeiramente o Deus de Israel luta pelo seu povo. Portanto, não desanime, segura a onda, você vai dar a volta por cima. Ainda que nesta manhã você diga: pastora Ivna, eu estou anestesiado com um problema. Melhor ainda, porque você não vai sentir as pancadas da revolução. Deus te animará nesta manhã. Recobre o ânimo novamente, porque Deus, o Senhor, disse no seu salmo que aqueles que escolhem caminhar com Deus, aleluia, passarão pelos vales fortalecidos pelo Senhor. E no final de tudo isso, a chuva poderosa de bênção descerá sobre a sua cabeça, porque na grande verdade, nós é quem fomos escolhidos pelo Senhor, parafraseando o capítulo 84 do livro de Salmos. Portanto, em nome de Jesus, se você não tem encontrado ânimo em meio a essa luta, em meio a esse vendaval, eu quero encorajá-lo agora a não entregar os pontos e nem jogar a toalha. Anime-se novamente dentro da promessa, porque ainda que o inimigo tenha dito para você que você vai perder, eu te desafio a crer que com Cristo nós somos mais do que vencedores. As nossas causas perdidas serão revestidas por intermédio da oração, e Deus, o Senhor, lutará bravamente por você, e você contemplará
Aleluia, uma réstia de vitória se abrindo em direção à tua vida. E Deus, o Senhor, a nossa proteção, o nosso ajudador, a nossa riqueza, a nossa satisfação, a nossa alegria, o nosso avivamento, a nossa força, a nossa jornada, a nossa vitória, a nossa esperança, o Deus que completa, o Deus que fortalece, o Deus que encoraja, o Deus que se interessa por nós, o Deus que nos capacita, o Deus que completa a obra. Ele vai entrar com providência e Ele vai dar em nome de Jesus uma grande alavancada, e tu contemplarás que verdadeiramente o Senhor Todo-Poderoso, Ele tem ocupado um lugar de honra, e por causa disso Ele não nos manterá fora do pódio dos vitoriosos, independente da fúria dos tiranos, independente dos malignos que se levantem para atormentar as nossas emoções. O poder de Deus perpassa, o poder de Deus reina, o poder de Deus nos levanta e nos encoraja a receber vitória. Portanto, creia nesta manhã, em nome de Jesus. Se nós temos o Senhor do nosso lado, eu lhe digo, debaixo do sangue do Cordeiro, a presença dele nos fará celebrar e, sobretudo, nos fará, por meio da nossa fé em Deus, é muito mais do que vencedores. Portanto, em nome de Jesus, aguarde, o socorro vem, a vitória vem. Ele disse de forma muito clara, muito explícita no Salmo 84, meu Deus, essa palavra ela ainda está viva dentro do meu coração. Ele diz de forma muito clara: quando passam pelo vale de lágrimas, eles ficarão cheios de força, e a minha bênção virá sobre a vida deles. Irmão, ele não disse que não passaríamos, ele disse que quando tivéssemos que passar, ele não nos deixaria encurvar. Ele estaria de pronto ali para nos socorrer. Ele estaria ali de pronto para nos auxiliar. Portanto, em nome de Jesus, ao invés de fugir covardemente deste grande levante, ao invés de sair fora desta grande batalha no meio dela, encara, olha dentro do olho do inimigo e diga: nada está fora do controle. Deus é o meu fundamento. Ele vencerá o meu combate. Não se esqueça, o nosso Deus tem uma visão fina, o nosso Deus tem uma mira perfeita. Ele vai derribar o teu Golias, e tu contemplarás que verdadeiramente as tuas lágrimas, elas serão consoladas pela presença deste Deus vivo. Eu creio que a nossa redenção está próxima. Espere, Deus, o Senhor está trabalhando, tratando, pelejando, arrumando, endireitando, oh glória, tudo aquilo que está desgovernado e fora do lugar. Eu creio que em tudo isso que nós temos passado, nós temos um Deus que nos dá força, um Deus que muda história, um Deus que faz novos recomeços, e nós, de forma tremenda e poderosa, somos aqueles que desfrutaremos da mão desse Deus bênçãos indizíveis, porque verdadeiramente o Senhor, o Deus Emanuel, nos fez promessa de que não nos deixaria, mas que seria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Portanto, não desanima, ao nosso lado Ele está. Se tu pôs a mão no arado, não olha para trás, porque verdadeiramente Ele, de forma tremenda, nos animará, nos conduzirá, nos abençoará, alegremente nos fortalecerá. E aquilo que nos tem sufocado, aquilo que nos tem perseguido, com certeza não é tão superior, tão grande, maior do que o nosso Deus, que possa impedir que nós no final venhamos, em nome de Jesus, trocar a nossa dura cruz por uma coroa de glória. Aleluia! E quando isso acontecer, esqueceremos os nossos lidares, tribulações e pesares, e no céu desfrutaremos perfeita paz. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E lembre-se, hoje o nosso lema é não olhar para trás e saber que o Todo-Poderoso, o grande, o guarda de Israel, peleja pelas nossas vidas e já tem muitas vitórias para mim e para você reservada. Recua não, valente. Só estamos na 11ª. Eu creio que até o final desta campanha muitas águas vão rolar e muita vitória está por vir. E nós, é claro, só desfrutaremos as bênçãos prometidas por este Deus que é todo-poderoso. Que Deus te abençoe e te dê uma semana de muita vitória. Afinal de contas, é só de 4 em 4 anos que temos um dia 29 de fevereiro.
Então eu creio que hoje é um dia mega especial. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus seja louvado. Palavra profética. Bom